Boa tarde. Estamos Boa dando tarde. Boa tarde. início à sessão número 41 de 2025 do Conselho Superior da Agergs. Estou substituindo a presidente Luciana Luso de Carvalho, que está com um probleminha, uma questão de saúde, mas desejamos seu pronto restabelecimento. E cumprimento aqui, então, os conselheiros que estão online aqui hoje, conselheiro Alexandre Porce, conselheiro Lucas Fur, conselheiro Ricardo Giuliani, nosso diretor-geral Carlos Alvim, e os demais diretores, assessores, colegas que acompanham aqui presencialmente a nossa sessão, bem como todos os que acompanham de forma online. O Algírio Lorenzon, o conselheiro Algírio Lorenzon está em férias ainda, então hoje temos dois conselheiros ausentes, mas mesmo assim temos quórum suficiente para que possamos realizar a nossa sessão. Então, passo para a nossa pauta, o item 1, aprovação das atas, aprovação da minuta da ata número 38 de 2025, aí aqui eu vou propor aos colegas que a gente deixe isso para a semana que vem, até pela ausência da conselheira presidente. Se todos concordarem, então deixamos para a próxima semana. De acordo, presidente. De acordo, presidente. Ok. Então fica para a próxima semana. Então vamos para o item número 2, que são as matérias, e nós temos hoje uma matéria a ser tratada aqui, a ser deliberada, que é o item 2.1, análise do processo 001664-3900-256, que trata de reposicionamento tarifário da travessia hidroviária de veículos entre Triunfo e São Jerônimo. O conselheiro relator sou eu, Marcelo Spilk, e o conselheiro revisor é o conselheiro Ricardo Giuliani. Então vou passar a leitura aqui do relatório. O presente processo foi gerado na Agergs em 6 de agosto de 2025, quando aqui aportou o expediente PROA 25.1800.00007898 e foi distribuído para este conselheiro em 26 de setembro de 2025. Como referido acima, trata do reajuste tarifário da travessia de veículos entre Triunfo e São Jerônimo, que atualmente é prestada pela empresa transportadora Inácio Limitada. O pleito da empresa para 2025 é de uma tarifa no valor de R$ 14,50 por automóvel equivalente. O Departamento de Infraestrutura Rodoviária da CELT, Secretaria de Logística e Transporte, manifestou-se por meio da informação DH 096-2025, da qual destacamos, abre aspas, diante deste cenário, conclui-se que as justificativas apresentadas pela transportadora Inácio Limitada são consistentes e respaldadas por documentação comprobatória. A recomposição tarifária pleiteada revela-se necessária para restaurar o equilíbrio econômico-financeiro da operação, assegurar a continuidade e a qualidade do serviço prestado aos usuários, viabilizar a retomada dos investimentos e mitigar os impactos ocasionados pelos aumentos de custos e pelas adversidades climáticas. Assim, este departamento entende que o pedido deve ser encaminhado à Procuradoria Setorial da Secretaria de Logística e Transportes para conhecimento, não havendo óbices à continuidade da tramitação. Após a manifestação da Procuradoria, o processo deverá ser remetido à Agergs para análise técnica e deliberação sobre o reajuste tarifário solicitado. Recomenda-se ainda que a Agergs avalie a regulamentação da travessia de pedestres em balsas de veículos ou sua imediata proibição e considere a instituição de um calendário anual de reajustes a fim de evitar novos desequilíbrios econômicos. Fecha aspas. A Procuradoria Setorial, junto à Secretaria de Logística e Transportes, manifestou-se documento 0519184, folha 54 a 56 do processo, da qual extraímos o seguinte trecho, abre aspas. No caso em apreço, depreende-se que, conforme manifestação do DIH-CELT, os fatos que ensejaram o pedido de reajuste tarifário apresentado pela empresa autorizatária reúnem elementos que justificam sua análise sob duas perspectivas complementares, a da revisão ordinária e da revisão extraordinária, cabendo à autoridade regulatória avaliar a extensão e a profundidade dos impactos para fins de eventual recomposição tarifária. Além disso, no que se refere à demonstração da efetiva variação dos custos, conforme manifestação técnica constante dos autos,
verifica-se que a empresa apresentou elementos aptos a demonstrar não apenas a ocorrência de hipóteses ensejadoras do reajuste tarifário, mas também a estimativa da variação dos investimentos, custos, despesas e receitas decorrentes. Fecha aspas. A Secretaria do Estado de Logística e Transporte assim encaminhou a demanda. Abre aspas. Destarte, encaminhe-se o processo administrativo à AGERGS para análise do pedido de recomposição tarifária formulado pela empresa transportadora Inácio Limitada, no âmbito da operação da travessia hidroviária de veículos entre os municípios de Triunfo e São Jerônimo. Fecha aspas. O processo foi encaminhado à Diretoria de Regulação Econômica. Foram elaborados a informação DRE 127/2025 e o encaminhamento 45/2025 DRE. Destes, destacamos inicialmente a conclusão do Departamento de Hidrovias da CELT, conforme segue. Abre aspas. 3. Conclusão. A análise dos dados evidencia que a tarifa atual não cobre integralmente os custos operacionais e os investimentos necessários. A margem de lucro é mínima e a empresa opera com elevado comprometimento de capital. A proposta de reajuste para R$ 14,50 resulta em tarifa calculada compatível com os custos totais e volume de demanda. R$ 14,58 por automóvel equivalente. 4. Encaminhamento. O Departamento de Infraestrutura Hidroviária ainda não dispõe de metodologia formalizada para análise de pedidos de recomposição tarifária de travessias hidroviárias. Fecha aspas. Posteriormente, foi apresentado que o processo de revisão tarifária é complexo. A área técnica necessita de tempo hábil para uma análise adequada dos custos, balancetes contábeis e fluxo de demanda do serviço. Além disso, checagens e troca de informações com a empresa, poder concedente e com a Diretoria de Transporte e Mobilidade dão robustez aos resultados calculados. E isto, por sua natureza, demanda tempo de discussão e consolidação. Para tanto, foi informado sobre a abertura do expediente SEI 002118390025.4 para tratar exclusivamente do processo de revisão tarifária, com previsão de aplicação das tarifas em maio de 2026. Para este ano, foi considerado adequado proceder ao cálculo de um reajuste tarifário, compreendendo o período de julho de 2022 a julho de 2025. A memória de cálculo consta em planilha, documento SEI 0530819. Na sequência, foi considerada a estrutura de custos estabelecida na última revisão tarifária, conforme a informação DT 91/2022 e já apresentada na informação DRE 127. Porém, como havia um erro na fórmula na coluna ponderação, apresentada na referida informação, foi procedida a correção e chegou-se a um percentual de reajuste de 10,8001%. Quanto à manifestação do Departamento de Infraestrutura Hidroviária da CELT sobre a necessidade de regulamentação específica para a travessia de pedestres das balsas, foi recomendado que fosse aberto expediente específico para tratar dessa demanda. Assim que recebi o expediente, solicitei à direção-geral que fosse apresentada a nova tabela tarifária completa com todas as categorias e respectivos valores. Através da informação DRE 165/2025, foi apresentada a planilha de valores, a qual está reproduzida aqui no voto que será disponibilizado. Vou resumidamente aqui, então, ler da tabela tarifária a categoria, a tarifa técnica para 2025 e a tarifa usuário. Então, Bitrem, tarifa técnica 130,0350, tarifa usuário 130. Romeu e Julieta, 101,1383, tarifa usuário de 101,25. Carreta, 72,2417, ao usuário 72,25. Caminhão trucado com 3 eixos, 57,7933, o usuário 5775. Caminhão com 2 eixos e ônibus, 43,3450, tarifa usuário 43,25. Automóvel com reboque, 21,6725, ao usuário 21,75. Automóvel 14,4483, ao usuário 14,50. Carroça 0,33,
equivalente, desculpe, a tarifa técnica 4,7679, ao usuário 4,75, moto, tarifa técnica 3,6121, ao usuário 3,50, bicicleta 2,8897 e tarifa ao usuário 3. A DRE esclareceu que a tarifa técnica aprovada anteriormente foi de R$ 13,04. Considerando-se o valor da tarifa técnica e aplicando-se o reajuste de 10,8001%, bem como utilizando como critério de arredondamento múltiplos de 0,25 ou 25 centavos, como proposto pela empresa na página 41, quadro 10 do documento 6051-9184, chegou-se aos valores a serem aplicados e que foram apresentados na tabela acima. Por fim, recomendou ao Conselho Superior que 1. Aprove o reajuste tarifário ao invés de revisão tarifária solicitada pela empresa. 2. Aprove o reajuste anual de 10,8001% a ser aplicado na tarifa de veículo equivalente. 3. Que seja aprovada a tabela tarifária constante nesta informação e que esta tenha sua aplicação a partir da publicação no Diário Oficial do Estado da resolução decisória emitida pelo Conselho Superior. 4. Que a Diretoria de Regulação Econômica proceda à revisão tarifária com aplicação nas tarifas previstas para 1º de maio de 2026, conforme estabelecido no expediente SEI 002118-390025.4. Posteriormente, por meio dos memorandos DRE 203/2025 e 205/2025, complementou que, abre aspas, não consta na tabela tarifária a modalidade passageiros porque existe na mesma travessia o serviço de transporte exclusivamente para passageiros. Além disso, tal ponto foi discutido com o gestor da empresa transportadora Inácio Limitada, a qual compartilha da mesma posição. Inclusive, na tabela sugerida pela empresa não constou a referida modalidade. Fecha aspas. E que, abre aspas, o valor do veículo equivalente correto é 14,4483, valor que consta no documento, tabela tarifária 2025. Fecha aspas. É o relatório. Bem, nós temos aqui uma mão levantada, né, do representante da transportadora Inácio. Não houve inscrição prévia, mas se quiser fazer a manifestação por 10 minutos, será concedida sem problema nenhum. Por favor, só precisaria habilitar o microfone, habilitar a câmera, permitir câmera, isso. O microfone está habilitado, só teria que abrir o microfone para poder falar, então. Pois é, a câmera está fechada e o microfone está desligado também. Vamos tentar resolver aqui a questão técnica para podermos dar sequência. Teria que abrir o microfone. Só está o nome da empresa, né? Presidente, me parece que não está habilitada ainda a permissão para o microfone e a câmera. Para a gente aqui está aparecendo como habilitado. Quem sabe desabilita e habilita de novo, vamos ver. Ou deslogar e logar. Eu acho que sim. Estamos com a participação prejudicada aqui, não conseguimos lhe ver, não sei se o senhor nos ouve, ou o senhor, senhora, se nos ouve e se também consegue nos ver, mas nós não conseguimos ver e também ouvir.
Se consegue nos ouvir, talvez seja o caso de... Pode colocar a manifestação por escrito no chat, por favor? Certo, só nós precisamos entender se vocês gostariam de fazer uma manifestação. Acho que esse é o ponto aqui, porque temos um problema técnico para conseguir lhe ouvir. Ok, considerando o relatório impecável, desnecessária a manifestação. Perfeito, obrigado. Então vamos passar agora para a leitura da fundamentação e do voto. Da fundamentação. A Agergs já atuava na área de travessias hidroviárias por previsão da Lei 10.931 de 97, desde a sua criação até a sua revogação pela Lei 16.266 de dezembro de 2024, que agora dispõe. Artigo 2º. Compete à Agergs a regulação dos serviços públicos delegados de titularidade do Estado do Rio Grande do Sul, bem como a regulação dos serviços públicos de titularidade da União ou dos municípios delegados à agência por instrumento convenial ou contratual nas seguintes áreas. E temos o inciso 6º, transporte hidroviário e respectivos terminais de passageiros. Atual lei da Agergs, também dispõe. Artigo 7º. A Agergs, no âmbito dos serviços compreendidos em suas finalidades, terá as seguintes atribuições. 1. Decidir em matéria tarifária, definindo reajustes e revisões contratuais ordinárias e extraordinárias, observado o disposto nos contratos ou, no caso de regulação discricionária, o estabelecido nos contratos e, suplementarmente, nas resoluções regulatórias. Cabe também referir que a Resolução Normativa 62 de 2021, de 4 de 5 de 2021, dentre outros serviços, fixou a data do reposicionamento tarifário da travessia hidroviária Triunfo São Jerônimo, passageiros, para 1º de maio. A Secretaria de Logística e Transportes, órgão responsável pela gestão do transporte metropolitano de veículos no Estado, instrumentalizou a demanda e encaminhou à Agergs, conforme referido no relatório deste voto. Importante citar que, assim como no processo 000-526-3900-224, que tratou do reajuste tarifário de 2024, o reajustamento deste ano também será implementado intempestivamente. Quanto à metodologia aplicada para o cálculo, acolho o encaminhamento 45/2025 DRE, que apresentou um percentual de reajustamento de 10,8001%, bem como a informação DRE 165/2025, que apresentou a planilha de valores por categoria de veículos. Desta forma, voto por 1. Aprovar o reajustamento tarifário de 2025 para a travessia de veículos entre São Jerônimo e Triunfo, no percentual de 10,8001%, e a tarifa equivalente do valor de R$ 14,4483. Aprovar a seguinte tabela tarifária para a travessia de veículos entre São Jerônimo e Triunfo a partir da publicação no Diário Oficial do Estado da resolução decisória emitida por este Conselho Superior. Categoria: Bitrem, R$ 130. Romeu e Julieta, R$ 101,25. Carreta, R$ 72,25. Caminhão truncado com 3 eixos, R$ 57,75. Caminhões com 2 eixos e ônibus, R$ 43,25. Automóvel com reboque, R$ 21,75. Automóvel, R$ 14,50. Carroça, R$ 4,75. Moto, R$ 3,50. E bicicleta, R$ 3. 3. Determinar que a presente resolução seja fixada nos locais de embarque e desembarque de veículos e no interior das embarcações. 4. Determinar que a Diretoria de Regulação Econômica proceda à revisão tarifária com aplicação das tarifas previstas para 1º de maio de 2026, conforme estabelecido no expediente 6002118390025.4. E 5. Determinar que a Direção-Geral abra processo específico para regulamentação da travessia de pedestres nas balsas de veículos.
É como voto, senhores conselheiros. Passo, então, nesse momento, a palavra para o conselheiro revisor, Ricardo Giuliani, para que faça, então, a leitura da sua revisão. Presidente, revisei e acompanho seu voto. Só declarar duas coisas, uma que não me chama a atenção e a outra que me chama a atenção. A que não me chama a atenção é a bem apanhada intempestividade do processo. Não me chama mais a atenção, já chamou, confesso. Mas agora é isso tão recorrente, né, que já não me chama mais a atenção, mas eu acho que é importante ressaltar que o seu voto bem apanhou esta condição. E o que me chama a atenção é uma referência feita no seu relatório à ausência de metodologia por parte do poder concedente para a produção desse tipo de cálculo. Então, eu acho que, por um lado, é bom, porque, sinceramente, dizem que não sabem o que fazer. Por outro lado, é ruim, porque, ao não saber o que fazer, fazem. Isso tem sido uma constante, especialmente neste tipo de transporte. Tá? Todos os casos que lidamos com travessias rodoviárias, algum tipo de inconsistência dessa ordem nós enfrentamos. Penso que o seu relatório apanha bem as questões de fato e penso que devemos, a partir da GER, estimular o poder concedente a constituir a estudar, inclusive junto conosco, uma metodologia capaz de enfrentar isso no próximo evento de reajustamento tarifário ou mesmo de revisão. Então, presidente, acompanhe seu voto, né, revisado o que foi. Obrigado, conselheiro Giuliani. Importantes essas considerações. Acho que nós temos que evoluir em relação a isso. A GERGS em conjunto com o poder concedente, sem dúvida nenhuma. Esse é o momento, então, de discussão. Então, questiono aos conselheiros Porce e Lucas se tem alguma questão a ser colocada para discussão. Não, da minha parte não, presidente. Conselheiro Lucas? Também não tenho nenhuma questão, presidente. Ok, então, nesse momento, passo para que os demais conselheiros, que justamente são os dois presentes online, né, possam fazer proferir os seus votos. Então, iniciando pelo nosso decano, conselheiro Alexandre Porce, como vota? Acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Lucas Pur? De acordo com o relator, presidente. Ok, obrigado. Então, matéria aprovada por unanimidade. Passamos, então, para o item 3, que são as comunicações, e nesse caso aqui eu vou passar a palavra para o nosso diretor-geral, Carlos Alvim, que tem algumas comunicações da diretoria-geral. Por favor, diretor. Boa tarde, presidente, conselheiros, presentes, de forma remota. Item 3.1, a diretoria-geral informa abaixo da descrição do CADIM dos delegatários dos autos de infração a seguir discriminados por decurso de prazo. Auto de infração 10/2017, autoviação panambiense, processo 15.50.3900.16.6. Auto de infração 28/2017, autoviação Monte Alverne Limitada, processo 15.98.3900.16.5. Auto de infração 42/2017, CLT Comércio, Lotações e Transporte Limitada, processo 15.56.3900.16.2. Auto de infração 43/2017, Claro Correia de Quadros ME, processo 15.53.3900.16.4. Auto de infração 45/2017, Balistur Transportes ME, Limitada ME, processo 15.51.3900.16.9. Auto de infração 46/2017, Arnoldo Albino Harter e Companhia Limitada, processo 15.47.3900.16.13. E, por fim, auto de infração 47/2017, da empresa Metista Tour Viagens e Turismo, processo 15.43.3900.16.2. Presidente. Ok, obrigado, diretor Carlos. Passamos então para o item 3.2. Foram distribuídos para análise e deliberação do Conselho Superior os seguintes processos. Processo 002200-3900-259, que trata da homologação de alterações na Resolução CELT 04/2023,
relativa aos conselhos de usuários de rodovias estaduais concedidas. Conselheiro relator Alexandre Porce, conselheiro revisor Ricardo Giuliani. Processo 001673, 3900-247, que trata de pedido de reconsideração da concessionária Rota de Santa Maria S.A., a resolução decisória 841 de 2025, que trata de reequilíbrio econômico-financeiro em razão de calamidade pública. Conselheiro relator, Lucas Fur. Processo 00-2063, 3900-251, que trata de contrato de delegação do exercício da regulação com o município de Minas do Leão. Conselheiro relator, Ricardo Giuliani. Conselheiro revisor, Marcelo Spilk. Processo 00-2110, 3900-252, que trata dos aditivos dos contratos de suprimento de gás natural a ser celebrado entre Petrobras e Sulgás. Conselheiro relator, Alexandre Porce. Conselheiro revisor, Lucas Fur. Passamos agora, então, à divulgação de alguns convites que recebemos aqui. E tem 4 convites. 4.1. Recebimento de convite do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conselheiro Marco Peixoto, para a cerimônia de abertura do 15º Encontro Regional de Controle e Orientação, que se realizará no dia 9 de dezembro, terça-feira, às 9 horas, no prédio 16 Ubratec, em Canoas. 4.2. Outro convite do conselheiro presidente do Tribunal de Contas para a sessão especial do Tribunal Pleno de Posse para a nova administração para o exercício de 2026, a realizar-se no dia 10 de dezembro, quarta-feira, no Palácio Flores da Cunha, em Porto Alegre. E tem 4.3, recebimento de convite para a cerimônia especial de celebração dos 25 anos da ANA, com o tema As Águas Conectam e o Saneamento Transforma, a realizar-se no dia 2 de dezembro, terça-feira, às 17 horas, no Teatro Poupex, em Brasília. Temos mais um convite da ANA, um evento em homenagem ao Dia da Consciência Negra, com o título Diálogo e Letramento Racial para Cultivar Transformações, que será realizado amanhã, dia 12 de 11 de 2025, no auditório da ANA, em Brasília. E mais um convite aqui da Associação Gaúcha de Fomento às PCHs, as Pequenas Centrais Hidrelétricas, né? Um encontro com o nome A Força das PCHs na Reconstrução do Rio Grande do Sul, a ser realizado no dia 26 de novembro, no CIE, em Porto Alegre. Então, em termos de convites, era isso. Alguém tem mais algum convite? Algum dos conselheiros, diretor? Nenhum outro convite? Então, vamos para os assuntos gerais. E nos assuntos gerais eu vou convidar para sentar à mesa aqui com a gente o diretor da DEGIP, o diretor Alexandre Jung, para fazer um breve relato sobre o acompanhamento da Agergs em relação aos eventos climáticos que ocorreram agora no último final de semana, né, que todos acompanharam. Dessa vez, os piores danos foram causados no estado do Paraná, né, e não aqui no Rio Grande do Sul, mas de qualquer forma afetou bastante. Aqui tivemos problemas bastante graves aqui na questão da distribuição de energia elétrica, né, e também chamamos o diretor Alexandre, porque os outros setores tivemos alguns impactos, mas muito pequenos, né, nos setores de saneamentos, rodovias, transporte de passageiros e assim por diante. Então, por favor, diretor Alexandre, a palavra é sua. Bom dia, boa tarde, presidente, senhores conselheiros, diretor-geral, colegas aqui presentes e aqueles na forma remota. Bem, nós, na área da parte de energia, né, geralmente quando nos momentos de eventos climáticos severos, a nossa atuação ela concentra-se mais na questão do monitoramento e acompanhamento das ações das empresas. Então, para isso, nós fazemos muito uso das informações que elas nos prestam, né? E dentre elas também quando começa lá com o acionamento do plano de atuação em contingência por parte das empresas. E então nossa atuação, né, na medida que é necessária, né, nós buscamos interferir o menor possível nesse momento, né, que as empresas estão mais atarefadas nesse momento de contingência. Então nós buscamos nos ater mais
no atendimento aos serviços essenciais, como saneamento, né, atendimento a hospitais, grandes grupos de carga, aqueles, eventualmente, quando acontece um município, por exemplo, às vezes todo um município que é atendido por uma rede radial que fica por tempos desligado, embora possa ser um município pequeno, com poucas unidades, mas tem uma representação significativa para a localidade. Então, nesse cenário, nós acabamos nos envolvendo, daí sim buscando uma interação junto às distribuidoras, né, sendo mais atuantes. No evento em questão não tivemos, embora ele tenha atingido, não houve grande necessidade. Tivemos a participação também do nosso diretor de Relações Institucionais, o André Domingues, também buscou algumas interações com alguns prefeitos durante o final de semana, identificando se teve alguma intercorrência maior, né? E os colegas também da casa também estiveram mobilizados, né, nesse monitoramento. Com relação à atuação das empresas, o que a gente viu já na quinta-feira, a distribuidora CE, à tarde, já nos informou, isso antes do evento, né, fazendo o acompanhamento do cenário que estava por vir, já comunicou, nos informou sobre a ativação do plano de contingência dela, né, informando, né, que a mobilização de equipes, já estava reservando a mobilização de equipes, deixando seu pessoal de sobreaviso. E, no caso, a RGE não chegou a informar, como vocês verão nos números, ela não chegou a ativar, ao menos nos reportar que teria entrado em contingência, né, acionado o seu plano de atuação em contingência, que ele é realizado de forma antes de entrar, basicamente, né, se preparar para o que vem. Tá? E na sexta-feira, a própria ANEEL também encaminhou para as distribuidoras e nos copiou também, solicitando a mobilização de equipes, né, de forma formal com eles, e procedimentos também de interlocução com órgãos públicos, que fosse promovido isso pelas empresas. O que a gente tem verificado nessa comunicação, né, ao longo do fim de semana. Então, no caso da distribuidora CE, ela teve nas duas empresas, o pico foi na manhã e na madrugada do sábado. A CE com 264 mil unidades consumidoras atingidas, né, no pico, que foi ali por volta das 10 da manhã, dentro dos registros. No caso da RGE foram 20 mil, menos de 10% do registrado pela CE. No caso, ao final do sábado, a CE já tinha recomposto 63% na noite de sábado das unidades, esses 264 mil, e no caso a RGE, né, como tinha uma quantidade bem menor, já conseguiu atender a quase 90% de recomposição. Ao longo do domingo, a CE também já, no final da noite de domingo, a CE já atingiu também um patamar elevado de recomposição, na hora de 97%, e ontem nos foi informado, então, o encerramento da contingência, a recomposição de toda a rede, com algumas ressalvas que poderia ter ainda algum outro consumidor, né, daí de forma bem mais localizada, assim, ainda com alguma falha, mas não estava no banco delas, né, necessitaria de uma nova reclamação do usuário. Então, em linhas gerais, foi essa atuação. A gente não identificou intercorrências maiores, embora tenha sido relevante a abrangência, né, a quantidade elevada de consumidores, mas as distribuidoras atuaram, apresentaram seus recursos, né, para combater, e dentro de um prazo que a gente tem visto que está encurtando ao longo do tempo nesses eventos aí. Então, levou coisa de 2 dias para uma recomposição do sistema, no pior caso, que foi na CE. Em resumo, foi isso aí, conselheiros. Excelente, obrigado, diretor Alexandre. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Não, eu só queria aproveitar a estada do Alexandre aqui para saudar esse posicionamento que coloca a GERGS para a sociedade neste momento, que é o nosso momento solene, né? O momento das nossas sessões, para que as pessoas passem a sentir aquela sensação de que nós prestamos um serviço público relevante, na medida em que temos esta relação cotidiana com as empresas que prestam esses serviços públicos, e que nos permite gerar um ambiente onde esta troca de informações, né,
porque para o Conselho, para casa, isso aqui os nossos mecanismos internos resolvem. Então, eu queria, assim, cumprimentá-los, porque esta iniciativa de trazer esta informação, esta relação com a sociedade do Rio Grande do Sul, que é a destinatária final, né, desta, digamos assim, desta missão, né, que é dada ao órgão regulador, ela é bastante importante. E aí, presidente, penso que esta prática ela pode se repetir, deve se repetir relativamente aos outros setores que trabalhamos, que são setores de altíssima relevância, que vai do transporte de passageiros, né? Passando por, agora há pouco vimos o transporte pelas vias hidroviárias, nós temos o nosso tema de irrigação, nós temos a energia aqui colocada, que envolve a distribuição de energia elétrica, gás, né? O saneamento básico, especificamente, que pode dialogar e dialoga cotidianamente com as pessoas. Então, eu quero usar a palavra para fazer esta elevação da atividade pública que a Agergs desenvolve e que poucas pessoas têm acesso a isso, né? Porque normalmente não é pelo nosso intermédio que esta relação se estabelece, né? E outra, ela se estabelece às vezes só logo após a tragédia, né? Logo após a catástrofe. Mas tem tanta coisa sendo feita, tanta coisa que nós, Agergs, também estamos participando da construção nos polos rodoviários, né? Que eu penso que esta iniciativa, que foi concretizada hoje pela iniciativa, provavelmente do senhor diretor-geral, né? Ela se repita aqui na casa como um espaço público que, mais do que qualquer coisa, deve satisfação, né? E penso que estas informações que o senhor traz à nossa sociedade, aos próprios servidores que estão enclausurados nas suas próprias áreas, aos colegas que representam outras empresas e outras áreas, ela foi e vai ser, acredito, sempre, né, muito relevante, né? Porque o espaço de transparência neste ambiente, que é um ambiente complexo, porque o ambiente regulatório ele é complexo, ele é multipartite. Aqui colidem interesses, e não é feio ter interesses divergentes, não é feio. Feio é esconder que esses interesses são divergentes. Mas nesse ambiente, que é um ambiente democrático, juridicamente estruturado, eu acredito que a relação que a gente possa estabelecer com a sociedade, cada vez mais frequente, cada vez mais didaticamente posto, como o Alexandre trouxe, números compreensíveis, né, que posiciona as pessoas sobre o que aconteceu, acredito que a Agergs vai estar cada vez mais prestando um bom serviço e criando as condições, sim, para recuperar algumas coisas que foram ficando pelo caminho. Obrigado, presidente. Queria fazer esse agradecimento aí muito especial. Obrigado, conselheiro Giuliani. Sem dúvida, é uma boa prática. Acho que a questão da comunicação é importante, né? Mostrar muitas vezes o serviço que acaba não sendo percebido pela sociedade. Às vezes a sociedade não consegue nem compreender qual é o papel da Agergs, então a gente expor isso no ambiente, como disse o conselheiro Solene, né? Que é a nossa sessão do conselho, acho que é importante para a divulgação desses temas e da nossa atuação. Conselheiro Porce, conselheiro Lucas, algum assunto geral? Conselheiro Giuliani, alguma questão complementar? Não, apenas acompanhar aí né, o apontamento que foi feito pelo conselheiro Giuliani, bastante relevante a atividade de monitoramento e para dar visibilidade também, né, também entendo que é bem pertinente quando a gente tiver esses eventos, né, com os impactos nas áreas reguladas, né, ter um relatório sintético, né, para que a gente possa mostrar que a agência de fato tem acompanhado sistematicamente, né, observando se a conduta aí das concessionárias está em linha, né, com o que se espera razoável nos tempos de resposta, né, e eventualmente até mesmo dependendo da intensidade de determinados eventos, né, dessa natureza, que a gente sabe que tem uma gradação, né, às vezes, né, alguma oscilação nesses tempos de respostas, né, também a gente tem a percepção, né, de qual que é a natureza do evento, se é justificável ou não. Então, acho que a questão de transparência e visibilidade
bastante importante para a gente introduzir como prática, né? Então, apenas registrando também. Meus cumprimentos aí para a equipe toda e para o Alexandre em particular. Da mesma forma, presidente, quero cumprimentar o diretor Alexandre, os colegas das diretorias, pelo trabalho de acompanhamento constante, né, nesse momento que ocorreram aí chuvas e vendavais, e dizer que também entendo que essa é uma boa prática, que é importante que a gente estabeleça a regularidade. Só isso, presidente. Obrigado, conselheiros. Bom, não havendo mais assuntos gerais aqui, encerramos a nossa pauta, né? Eu declaro encerrada aqui a nossa sessão do Conselho e desejo então uma boa tarde, uma ótima semana a todos. Boa tarde. Boa tarde.